um mistério que desafia a medicina. Você vai conhecer o caso impressionante da mulher que foi fazer uma cirurgia de coluna e saiu da anestesia um pouquinho diferente, com sotaque russo. Sérgio, não foi só um, não. Ela deixou o hospital com 3 sotaques estrangeiros e de países que ela nunca sequer visitou. Como isso é possível? Imagine acordar de uma cirurgia na coluna e descobrir que você passou a falar com um sotaque russo. Okay, guys, it's snowing here in Texas. Ooh, big snow. É o que aconteceu com a Abby, essa mulher de 39 anos que mora no sul dos Estados Unidos. Compare como ela falava antes da cirurgia. Sweetie's one of my mom's oldest horses. I think she's like 26, possibly. E como ficou logo depois. I'm ready for the snow. Look at the snow falling on my snow boot. O Domingo Espetacular veio até o interior do Texas, Frankston. É aqui, nessa casa, que mora a Abby. Eu vim conversar com ela e ouvir esse sotaque tão diferente. Abby conta que tudo começou 3 anos atrás, quando ela precisou fazer uma cirurgia de hérnia de disco. Ao acordar da anestesia, ela logo percebeu algo estranho na voz. Eu não conseguia falar, era quase um sussurro, porque as minhas cordas vocais não estavam vibrando. E aí eu reparei, quando eles tentaram me dar água, eu engasguei imediatamente. Algo estava muito errado. Quando conseguiu falar, Abby não reconheceu a própria voz. Parecia desafinada e muito aguda. E logo depois veio a maior surpresa. Um sotaque típico de países do leste europeu, como Ucrânia e Rússia. I have my snow boots on. Pergunto se ela tem algum parente nestes países. Eu não tenho ninguém em nenhum deles, só aqui no Texas. Depois de muito pesquisar, eu descobri que viemos dos russos, mas em 1500. Algo me diz que não tem nada a ver com isso. Eu, com certeza, não conheci ninguém de 1500. Não tenho parentes nem amigos. Abby passou meses em consultas com especialistas e atrás de pesquisas científicas, até conseguir o diagnóstico: síndrome do sotaque estrangeiro. Quem vê a Abby assim, feliz, em família, não imagina o drama que ela viveu nos últimos 3 anos. Foram inúmeras consultas, exames e especialistas para entender por que ela acordou de uma cirurgia na coluna falando com um sotaque parecido com o russo ou ucraniano. I'm ready for the snow. Look at the snow falling on my snow boot. O problema tem nome e sobrenome: síndrome do sotaque estrangeiro. É um distúrbio motor de fala, que é acometido por conta de uma lesão no sistema nervoso central, em que o falante começa a falar com um sotaque que não é oriundo da sua língua materna e pode vir conectado a algumas outras alterações de linguagem e fala. A síndrome desafia pesquisadores e especialistas no mundo todo. O diagnóstico é difícil e pode estar ligado a algum dano neurológico na região do cérebro responsável pela fala. No caso da Abby, não houve nenhuma lesão no cérebro, mas ela acredita que o problema tem a ver com a cirurgia que fez na coluna. Foi depois da operação que o sotaque mudou. Eu pesquisei que a medula espinhal, quando é comprimida por algum período de tempo, o cérebro pode ficar sem oxigênio ou então causar uma inflamação nos nervos chamada mielite transversa. Eu acho que isso provocou uma desconexão entre meu cérebro e minha voz. Este médico neurologista aponta para uma outra causa possível, que pode ter relação com a cirurgia na coluna da Abby. Durante o procedimento cirúrgico, são feitos alguns procedimentos que podem ter desencadeado isso. Por exemplo, a intubação. Durante a intubação orotraqueal, pode ter lesado a laringe, que é onde estão as cordas vocais, produzindo também a síndrome do sotaque estrangeiro. Cerca de 100 pessoas apenas foram diagnosticadas desde 1907. Mas o número pode ser bem maior porque a síndrome do sotaque estrangeiro tem confundido neurologistas e especialistas em fala. A condição é observada com mais frequência em mulheres do que em homens. Na maioria dos casos, é possível que o paciente tenha um grau de evolução à quase normalidade da fala. Entretanto, os casos que eu já vi,
o paciente persiste ainda com algum grau de alteração no sotaque. Outra coisa impressionante na história da Abby é que ela não desenvolveu apenas um sotaque estrangeiro. Ela começou a falar também de um jeito parecido com os britânicos e os australianos. Depende de como eu estou me sentindo. Em vez de descarregar a minha atenção nos ombros ou no estômago, eu descarrego na minha voz. Então, quando eu estou muito relaxada e feliz, o meu sotaque texano volta por um momento. Os pais da Abby também sofreram com a mudança, mas hoje eles até se divertem com os sotaques diferentes. Quando ela tá com raiva de mim, a voz dela fica muito aguda. Aí eu penso, ai meu Deus, Abby, volte a ser você. Quando ela está no meio de desconhecidos, todo mundo quer saber de onde ela é. Então ela tem duas opções: contar essa longa história sobre o que aconteceu ou simplesmente fingir que é da Austrália ou Ucrânia. Peço para a Abby falar as palavras que ela tem mais dificuldade. Eu não consigo falar a palavra hot, que está quente aqui. Essa é a mais irritante, porque é muito quente no Texas. Ela também diz que não consegue falar yes, sim, em inglês. Yeah or yes. Yes or yeah. Eu não consigo falar isso e quando eu falo, soa muito estranho. Nós mostramos os vídeos para o Jamie, um professor de inglês que mora no Brasil. Ele também é do Texas, o mesmo estado da Abby. Vi inglês com sotaque russiano e texano e australiano também. Abby, que também trabalhava como professora de inglês para estrangeiros, acabou ficando sem emprego por causa da mudança no sotaque. Eu dava aulas de inglês para crianças asiáticas e os pais ficaram muito preocupados. Não queriam que os filhos começassem a falar com meu sotaque, que não era o sotaque americano. Em Magé, na Baixada Fluminense, encontramos esta fonoaudióloga que já tratou 3 brasileiros com a síndrome do sotaque estrangeiro. Um foi por conta de um AVC e ele tinha um sotaque parecendo um pouco com um argentino. E o outro foi por conta de um traumatismo ucraniano num acidente. Ele tinha um sotaque um pouco parecido com um português, sendo que ele era nordestino. O terceiro paciente é o seu Elcio. 5 anos atrás, ele caiu de cabeça do telhado, perdeu massa encefálica e quase morreu. Voltou da UTI falando uma mistura de sotaque argentino com americano. Por causa das condições financeiras, seu Elcio teve que interromper a terapia com a fono e o estado piorou muito. Hoje, quase não dá para perceber o sotaque estrangeiro no meio de tanta dificuldade para falar. E eu tento, mas não. A fonoaudiologia, ela trabalha basicamente para minimizar os danos que acontecem na fala da pessoa com essa síndrome. A atriz Meire Mello é outra brasileira que tem a síndrome. Assim como Abby, ela ficou com o sotaque russo. Foi depois de um acidente de carro no interior de São Paulo. Ali eu já fiquei um pouco presa no carro. Eu já, assim, imediatamente já parei de falar em português. Meire fez ressonância, tomografia, mas nada explicava de onde vinha o sotaque. Descobriu a síndrome durante uma pesquisa. Encontrei como uma saída usar o celular, então eu escrevia. Em 2013, eu estava dando um curso em São Paulo, era um sábado. Além do russo, Meire começou a falar com sotaque espanhol e inglês. A atriz já falava esses idiomas antes, mas, segundo o neurologista que cuidou dela, isso não tem nada a ver com a síndrome. Esse sotaque, ele vem numa situação de extrema pressão, digamos assim. Não é uma coisa que eu tenho domínio para falar assim, agora eu vou falar português. Não, agora eu quero falar síndrome com espanhol. Não, eu não tenho domínio sobre isso. Nos Estados Unidos, Abby ainda não tem uma resposta definitiva sobre o que provocou a síndrome. Formada em comunicação e marketing, também não conseguiu trabalho na área. Tentou ser vendedora de produtos farmacêuticos, mas os sotaques estrangeiros afastavam a freguesia. Foi assim que ela decidiu investir na carreira de designer e ilustradora.
Isso me trouxe uma quantidade incrível de satisfação e felicidade. Eu realmente quero seguir essa carreira, mas quem sabe o que virá? Ele é uma grande artista, tem muito jeito pro design. Então eu sempre vou ter orgulho dela, independentemente da voz ou do sotaque. O sotaque ainda não foi embora, mas depois de muitos exercícios e muita terapia, a Abby finalmente conseguiu ter de volta a afinação da voz.